dos circuitos de São Paulo e do interior. Porque o personagem dele é um personagem caipira. Os filmes dele passavam aqui no Rio, mas aqui no Rio nunca teve grande sucesso. Mas no resto do país, aí no interior. Como é que foi a passagem a produção de cinema no Estado Novo? Bom, basicamente as correntes cinematográficas que chegam ao Estado Novo são três. A corrente educativa, que se iniciou no início da década, através da ação do Roquete Pinto, que pretendia a criação de um cinema educativo no Brasil, e essa ação acabou desaguando na criação de uma legislação que permitiu, anos mais tarde, que o ministro da Educação, Gustavo Capanema, desenvolvesse um órgão específico para esse setor, que foi o Instituto Nacional do Cinema Educativo, que inclusive contou com a participação do Humberto Mauro. Uma segunda corrente que começou a ser criada a partir de uma série de lutas que a classe cinematográfica desenvolveu no início da década, que resultaram num decreto que assegurou uma reserva de mercado para os filmes de curta-metragem, documentários e cinejornais. Essa corrente teve um grande desenvolvimento em meados da década, e quando chegou no início do Estado Novo, ela acabou sofrendo uma série de interferências que vão minando ela até que, mais ou menos por volta de 1940, ela é minoritária. E uma terceira corrente, que seria a corrente do cinema de ficção, de longa-metragem, que também surgiu a partir dessas lutas, a partir desse decreto que assegurou a reserva de mercado, e que permitiu com que as principais companhias de cinema da época, a Cined, a Brasil Vitar Filmes, e já dentro do Estado Novo, a Suno Filmes, pudessem desenvolver uma produção de longa-metragem razoavelmente contínua. Já dentro do Estado Novo, o Estado Novo vai promover uma produção própria, através do DIP, e vai continuar com a produção do Instituto Nacional de Cinema Educativo, e vai fomentar a criação de novas produtoras, vai estimular a criação de novas produtoras. A principal delas vai ser a Atlântida Cinematográfica, que vai contar pelo menos com a simpatia e com uma série de medidas que vão ajudar a sua criação. Que produção você considera típica do Estado Novo? Bom, as produções típicas do Estado Novo, elas guardam uma relação que eu não diria direta, em relação às características do Estado brasileiro, a sua ideologia, etc. Mas elas, de uma certa maneira, contêm traços da ideologia nacionalista do Estado Novo. Por exemplo, um filme como Bonequinha de Seda, que foi exibido em 1936, que é a produção da Cinédia, ele trata de um tema muito curioso, que é uma crítica àquelas pessoas que pensam que a cultura estrangeira, que uma cultura parisiense, é a mais importante em detrimento de uma cultura brasileira, uma cultura popular. Outro exemplo seria, por exemplo, um filme chamado Futebol em Família, que também esposa um aspecto do Estado Novo, que é a aproximação entre a cultura popular e a cultura erudita. No caso, o filme foi feito em 1939, ele trata de um professor que mantém toda aquela capa de ser uma pessoa que só admite a cultura chamada erudita e que critica a cultura chamada popular, que tem um filho que está justamente voltado para esse tipo de cultura, no caso o futebol, que o pai critica. E um outro filme característico seria um filme chamado Argila, dirigido pelo Humberto Mauro, produzido pela Brasil Vitar Filmes, em que existem dois personagens, a personagem feminina, que é uma mulher rica, voltada para a cultura erudita, que está sempre cercada de pintores, escultores, músicos, e um rapaz pobre, humilde, que é um ceramista,
e que vai se interessar por essa pessoa e vai estabelecer uma espécie de conflito, na medida em que ela também gosta dele, mas ao final do filme vai rejeitá-lo, porque acha que os dois mundos não são compatíveis. Outros tipos de filme do Estado Novo, além da filmografia oficial, quer dizer, o cinema educativo, com os seus documentários históricos do tipo Descobrimento do Brasil, Os Bandeirantes, ou adaptações de grandes escritores brasileiros, por exemplo, o Apólogo, baseado no Machado de Assis, ou filmes especificamente educativos, tratando de questões que estão ligadas ao currículo das escolas. Esse cinema vai ser corrente durante todo o Estado Novo. Há também os cinejornais, que depois se tornaram no DIP, que fazem a propaganda oficial do regime. Todo número sempre aparece uma reportagem sobre o que Getúlio Vargas fez ou está fazendo. Existe um outro cinema, que é um cinema mais popular, voltado para a música popular brasileira, para o teatro de revista, mas que de vez em quando tem alguma ligação com o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, um filme chamado Banana da Terra, que é o primeiro filme da Sonofilmes, feito em 1938, que faz uma sátira à situação econômica do Brasil. Existe uma ilha no filme chamada Bananolândia. Essa ilha é governada por uma rainha, Lourdinha Bittencourt, e tem um secretário, o Oscarito, e essa ilha só produz banana e está com uma crise de superprodução de banana. Se eles não conseguirem vender aquelas bananas, a ilha vai falir. Então a rainha pede ao seu secretário que vá a um país chamado Brasil para tentar vender o excesso de bananas. E o Oscarito vem ao Brasil e percorre as rádios fazendo uma grande campanha para que se compre as bananas de Bananolândia. E uma série de outros filmes que, ora, não tem nada a ver, ou aparentemente não tem nada a ver, ora esposam diretamente alguns aspectos da ideologia principalmente militarista do Estado Novo. Filmes que não existem mais, mas que de certa forma são significativos, como por exemplo um filme chamado Asas do Brasil, que trata da aviação militar. Ou, por exemplo, um filme chamado Ave Sem Ninho, que trata de... Desculpa, Ave Sem Ninho não. Um filme chamado Caminho do Céu, que já feito durante a guerra e que pede que o brasileiro se coloque à disposição da nação para vencer as forças do nazifascismo. E há aquela produção mais corrente, chamada de chanchada, em que vira e mexe há algumas piadas comentando a situação econômica ou a guerra e coisas do gênero. De que maneira a guerra vem influenciar o cinema brasileiro? A guerra ela tem, eu acho que, dois fatores básicos que atingem diretamente o cinema brasileiro. O primeiro fator é de que, por causa dela, inicialmente há uma queda nas produções estrangeiras que são exibidas no Brasil. Isso, de certa forma, favorece um crescimento da produção brasileira. Só que, no segundo momento, essa produção brasileira não vai acontecer porque a guerra vai ocasionar uma escassez de matérias-primas. Se as fábricas europeias já estavam envolvidas desde 1939 e não poderiam mais exportar para o Brasil ficou dependente intrinsecamente dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos entram na guerra, há um colapso momentâneo em que o Brasil deixa de produzir e só volta a produzir muito lentamente na medida em que existe pouca matéria-prima disponível. Agora, ela tem uma outra influência, que é a de uma certa forma, impedir que o setor exibidor, que na época estava tentando de todas as formas brecar esse crescimento da produção brasileira, e de uma certa forma, quando surgiu um decreto que estabelecia compulsoriedade para a exibição do longa-metragem nacional, esse setor se viu diretamente atingido por isso e começou a usar de uma série de artifícios para tentar aniquilar a produção brasileira. Só que a guerra, se por um lado paralisa a produção brasileira, por outro lado paralisa também as atividades ou as intenções desse setor exibidor. E de uma certa forma preserva aquele crescimento que estava acontecendo, que vai retornar depois da guerra.
Bom, as relações do cinema e do Estado na década de 30, eu acho que elas derivam do que eu chamo de projeto nacionalista, que é um projeto que começa a ser implantado na década de 30 e que tenta, de uma certa forma, se contrapor ao contexto pré-revolução de 30, que era um contexto marcado essencialmente por um regionalismo político, econômico, cultural. Na década de 30, o Estado brasileiro, principalmente, vai tentar se contrapor a isso através de um projeto nacionalista, através da ideia de nação, de uma cultura nacional, de uma cultura brasileira. A partir dessa noção de cultura brasileira, ele, de certa forma, vai estimular ou até vai produzir uma série de manifestações culturais que tentam resgatar essa coisa que seria a cultura brasileira, os temas brasileiros, as coisas brasileiras. E isso vai ter, de certa forma, uma influência, se não primordial, mas uma influência que vai afetar em uma série de pontos o cinema que vai ser feito durante a década de 30 e o início da década de 40. Pode falar sobre as produtoras, então. Bom, basicamente na década de 30, as principais produtoras que existiam eram a Cinédia, que surgiu em 1930 e era dirigida pelo Ademar Gonzaga, é a mais antiga. A Brasil Vita Filmes, que era dirigida pela Carmen Santos e surgiu em 1934. E a Soma Filmes, que era dirigida por Alberto Baiton Jr. e surgiu em 1938. No final do Estado Novo, em 1942, vai surgir a Atlântida Cinematográfica, que era dirigida pelos irmãos Paulo e José Carlos Burle. A Cinédia é a produtora que mais se desenvolveu no período, que mais produz, e se divide basicamente entre produções musicais, do tipo Alolo Brasil, Alolo Carnaval, com Carmen Miranda, e produções mais sérias, com intenções artísticas e, de certa forma, esposando os gêneros mais em evidência no cinema internacional na época. Por exemplo, os filmes Bonequinho de Seda, Samba da Vida, Pureza, 24 Horas de Sonho. A Brasil Vita Filmes, ela começa fazendo dois filmes de caráter musical, Favela dos Meus Amores e Cidade Mulher, e a partir daí ingressa num projeto que vai levar mais de 10 anos para ser concluído e exibido, que chama Inconfidência Mineira. A Sonofilmes é a primeira companhia que surge dentro do Estado Novo. Embora ela esteja ligada, de uma certa forma, pela trajetória do seu presidente, às lutas que se desenvolveram no início da década, ela só vai se estabelecer, se organizar a partir do Estado Novo. E vai desenvolver uma produção, por um lado, extremamente comercial e popular, com os filmes musicais do tipo Banana da Terra, Futebol em Família, Laranja da China, Céu Azul, e por outro, paulatinamente, ela vai tentando conquistar um público mais sério, mais seleto, fazendo grandes superproduções, como, por exemplo, Anastácio, Asas do Brasil e outros. A Sonofilmes pode ser considerada a companhia típica do Estado Novo, na medida em que ela nasce e morre dentro dele. E, aliás, morre até de uma maneira curiosa, porque, aparentemente, o Baiton, como era uma pessoa que esposava uma ideologia voltada para os Estados Unidos, voltada para o ingresso do Brasil na guerra ao lado dos aliados, ele pode ter sofrido uma série de pressões e até atentados que culminaram com um incêndio da própria companhia e da sua companhia particular, que trabalhava com produtos elétricos. É um incêndio bastante suspeito, que ocorre no final da década no final do ano de 1940, e que pode estar ligado às forças de direita presentes no Brasil, especialmente o integralismo, que poderiam não estar vendo com bons olhos o tipo de cinema e o tipo de atitude que ele estava tomando frente à posição do Brasil no teatro da guerra. A última companhia a surgir nesse período é a Atlântida. A Atlântida, ela é debitária, de certa maneira, de uma política que o DIP vinha desenvolvendo desde o final da década de 30 e que se voltou para um desenvolvimento da produção cinematográfica brasileira.
O DIP não só tentou estimular a produção cinematográfica brasileira, na medida em que chamava os produtores para fazerem cooperativas, promulgava decretos que resguardavam a renda do produtor, resguardavam o espaço do filme brasileiro no mercado, incentivavam, baixavam os custos das matérias-primas que teriam que ser compradas no estrangeiro. Ele, de certa forma, ajudou a que o cinema brasileiro crescesse nessa época, e isso só foi brecado por causa das condições geradas de escassez da matéria-prima. Mas, mesmo assim, ele pode-se dizer que teve um fruto muito importante na Atlântida, na medida em que, quando a Atlântida surgiu, ela foi totalmente apoiada pelo DIP, que simpatizou com a iniciativa. Tanto é que a Atlântida, por, de certa forma, ter essa ligação, essa simpatia do DIP, ela, em seu início, foi extremamente beneficiada por isso, porque ela não sofreu pressões dos exibidores. O DIP tentava, de toda forma, coibir a ação dos exibidores no intuito de destruir a produção cinematográfica brasileira. E ela acabou deslanchando, e com ela só a Cinédia e a Brasil Vita Filmes, fazendo pouquíssimos filmes depois de 1945, só essas três companhias conseguiram sair do Estado Novo e continuar suas carreiras. Além disso, somente o Instituto Nacional de Cinema Educativo foi beneficiário diretamente da política que o Estado estava desenvolvendo em relação ao cinema na época. O INSE vai durar mais de 40 anos e pode-se dizer que a estrutura montada pelo Roquete Pinto, que foi o seu diretor, e auxiliada pelo Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação da época, deu uma tal estrutura ao INSE que ele conseguiu realizar a sua tarefa de uma maneira quase que perfeita. Ele produziu centenas de documentários e logo após o encerramento do Estado Novo, o golpe que derrubou Getúlio Vargas, ele continuou sua tarefa sem ser molestado de forma alguma. Qual a contribuição do Estado Novo? Bom, eu acho que a contribuição básica do Estado Novo para o cinema brasileiro foi ter fortalecido, digamos assim, os fatores básicos que permitem a produção cinematográfica. Em primeiro lugar, ter permitido que algumas companhias surgissem e se solidificassem durante o Estado Novo. Isso permitiu com que elas tivessem bastante pulso para continuar após dele. Houve também uma série de manifestações culturais paralelas que o Estado Novo fomentou, principalmente no teatro, que vão ter grande importância no cinema brasileiro, na medida em que vão transformar o tipo de cinema que se fazia, que era basicamente teatral, mas um teatral pesado, um teatral do início do século, e que pela, como é que eu vou dizer, a vinda de atores de novas companhias de teatro que surgiram durante o Estado Novo, do tipo os comediantes, o teatro experimental do negro, essas pessoas vão acabar entrando para o cinema, principalmente para a Atlântida, e vão criar uma espécie de nova dramaturgia, na medida em que vão ser filmes mais soltos, mais leves, mais até cinematográficos. Pode-se dizer também que o Estado Novo contribuiu para a fixação das primeiras regras da economia cinematográfica, na medida em que estabeleceu a base de uma legislação que vai evoluir ao longo do tempo, que vai paulatinamente assegurando ao cinema brasileiro um lugar no seu mercado. Por outro lado, o Estado Novo permitiu que surgisse um instituto diretamente ligado ao cinema educativo, que é uma coisa que sempre esteve bastante à margem no Brasil, e que no futuro vai até propiciar o surgimento de um órgão específico do cinema brasileiro, um órgão estatal específico do cinema brasileiro. Se isso não existiu durante o Estado Novo, havia apenas uma comissão de cinema e teatro no DIP, os órgãos e as manifestações que o Estado Novo permitiu no futuro, elas vão se transformar em órgãos que vão diretamente na política no Brasil.